dia 7 de setembro, a gente sempre lembra de Dom Pedro I e o Grito da Independência. Mas tem um outro personagem, ou melhor, um local que sempre é falado, mas pouca gente conhece a história, que é o bairro do Ipiranga e o Museu Paulista, ou melhor, o Museu do Ipiranga. E é sobre isso que nós vamos falar hoje depois da vinheta. A região do bairro do Ipiranga, na época da independência, era um lugar muito vazio. Era formado por chácaras e sítios, né? E era muito vazio, muito pouco habitado. A pouca movimentação que existia no bairro era de viajantes, pois o bairro acabava ficando bem no meio entre Santos e São Paulo. Era a região de passagem de viajantes que iam de São Paulo para Santos ou vice-versa. Então vocês estão vendo aí essa arte de 1823, onde foi dado o Grito da Independência por Dom Pedro. Olha só como era bem vazio, era puro mato, enfim, praticamente não tinha habitações na região. Mas o fato dessa região ser um local de viajantes, de gente que ia de Santos para São Paulo para Santos, é o que acaba ocasionando do Grito da Independência ter sido nessa região. A bem dizer, o Grito da Independência ter sido ali foi um mero acaso, né? Foi uma coisa assim de um acaso. Porque o que acontece? Dom Pedro I estava vindo de Santos para São Paulo. Estava subindo a serra, como a gente costuma dizer aqui. E nesse momento, a imperatriz Leopoldina, ou melhor, a princesa Leopoldina, que se tornaria imperatriz, né, futuramente, logo mais, ela envia alguns emissários para avisar Dom Pedro I que as cortes portuguesas exigiam a volta dele para Portugal. Mas o que acontece? Esses emissários vieram para São Paulo, chegaram na cidade de São Paulo e viram que Dom Pedro ainda não tinha chego na cidade. Então ele sai de São Paulo, vem para a região do Ipiranga e encontra com Dom Pedro aqui na região do Ipiranga. Foi um mero acaso desse Grito da Independência ter acontecido no Ipiranga. Conta essa questão dos emissários, das cortes portuguesas e de tudo que estava acontecendo para acontecer a independência. Eu não vou falar nesse vídeo, né, porque senão vamos precisar de horas aqui. Mas se vocês quiserem que eu fale, só deixar aí nos comentários, tá bom? O fato é que ele proclama a independência bem ali naquele lugar e acaba colocando o Ipiranga no hino nacional, né? O que está acontecendo? E acaba colocando o riacho e o bairro do Ipiranga na história do Brasil, né? Durante todo o século XIX, falou-se de construir alguma coisa naquele lugar para se lembrar que foi ali que Dom Pedro proclamou a independência. Em 1825, houve a primeira tentativa. Dom Pedro I pede para as pessoas responsáveis por São Paulo que se construísse algo naquele lugar para que ficasse na memória, né? Foi ali que foi proclamada a independência. A Câmara Municipal da época debate, né? Entra num debate e conversa entre eles até para entender onde era exatamente o local. Porque Dom Pedro gritou a independência, mas ninguém marcou, fixou onde exatamente foi isso, né? O que se sabia é que era perto do Riacho do Ipiranga e na colina do Ipiranga. Então houve um debate e tudo. No fim colocou-se uma pedra fundamental no local para ser construído algo ali. Esse algo não apareceu, não surgiu e levou 50 anos, na verdade, para se achar a tal da pedra depois, mas ainda vou chegar lá. Em 1838, a Assembleia Legislativa da província de São Paulo também debate. Mas aí fica só no debate também, não sai de nada, nem pedra fundamental, nada foi colocado no lugar. Em 1846, o jovem Dom Pedro II, ele vem para São Paulo e quer visitar o local. Ele quer saber onde foi que aconteceu tudo. Então ele vai até lá e leva junto com ele o artista Miguelzinho Dutra. Então vocês estão vendo aí essa aquarela do ano de 1846, quando Miguelzinho Dutra com Dom Pedro II estava no local. Então vocês podem ver, inclusive, que tem até um marco, né? Tem uma cabaninha, alguma coisa assim, e um marco. Esse marco foi colocado ali para também ser um possível local para futuramente ser construído alguma coisa. Mas também daí não saiu nada, só ficou nesse marco mesmo. Em 1872, comemorava-se os 50 anos da independência no Brasil. E a tal pedra fundamental lá de 1825 foi exumada. Eles foram até lá, não acharam a pedra facilmente, tiveram que cavar tudo e acharam. Demoraram para achar, mas acharam a pedra fundamental, né, onde estava. E a partir daí, começou-se um debate que realmente levou a alguma coisa, né? A pedra voltou pro lugar, voltaram a pedra pro local, lá ela ficou lá, e começou-se um debate, de fato, para que se construísse alguma coisa na região. Aqui a gente tem que lembrar que a cidade de São Paulo começava o seu processo de enriquecimento e de crescimento populacional. Se em 1822 São Paulo tinha aproximadamente 20 mil habitantes, em 1890, no fim do século XIX, a cidade já tinha 65 mil habitantes.
Só por comparação, em 1920, ou seja, quando foi se comemorar o centenário da independência, São Paulo já tinha 580 mil habitantes. Um crescimento em 30 anos aí de 500 mil pessoas, né? Um crescimento muito grande. E claramente isso também se reflete aos bairros, né? Se em 1822 o bairro do Ipiranga era apenas um amontoado de chácaras e sítios, em 1890 já começava a ter cara de bairro. Isso aconteceu por quê? Primeiro, por causa da construção do museu, que eu já vou chegar lá quando começou, por causa da ferrovia que passava por ali, a São Paulo Highway, inclusive tendo uma estação na região, né, a estação do Ipiranga, e também por causa das indústrias, né, que acabavam se colocando ao redor das ferrovias. Então isso vai transformando e começando a colocar a região com uma cara de bairro mesmo. Mas vamos por partes aqui. Como eu disse, São Paulo começa a ter um crescimento populacional e também econômico. Então aquele debate de 1872 para se construir algo ali no local começou a ganhar corpo e tal, e em 1880 definiram, vamos construir sim alguma coisa ali na região. A questão é, o que seria construído na região, né? Uma estátua, um monumento, o que seria construído ali? Então a conclusão que se chega é que deveria ser construído no local um monumento que servisse de algo cultural e educacional, que fosse uma casa, um prédio, um templo, sei lá, alguma coisa assim, para que servisse como algo educacional e cultural. Mas havia um porém, e esse porém é sempre o mesmo porém na história do Brasil. Alegava-se falta de verba, como sempre, né? Como sempre, a gente sempre alega a falta de verba para fazer as coisas aqui, as coisas boas, né? Para fazer as coisas boas aqui sempre se alega a falta de verba. Tanto o governo imperial, quanto a província, quanto o município alegavam que não tinha como construir isso sozinhos. Então, entra-se num outro debate de como conseguir dinheiro para isso. No fim, chegou-se a uma conclusão. Criaram uma loteria, olha só, a loteria do Museu do Ipiranga, que maravilha. E realmente funcionou, né? Essa loteria realmente ajudou a construir o museu. Bom, então tendo a verba em mão, para poder construir algo no local, é feito um concurso, um chamamento público, né? E quem ganha esse chamamento é o arquiteto, engenheiro e principalmente amigo pessoal de Dom Pedro II. Olha só onde as coisas chegam, né? O italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi. Ele ganha a concorrência, né? Essa concorrência de sendo amigo de Dom Pedro II, enfim. Pulamos essa parte, né? Não entraremos nesses detalhes aqui desse vídeo. Ele ganha a concorrência para construir um monumento aqui no bairro do Ipiranga em 1884. Em 1885, temos outra pedra fundamental colocada no local, mas essa aqui foi para frente, né? A obra aqui realmente foi para frente. A construção vai de 1885 até 1890. Porém, ela é entregue inacabada, né? Como vocês podem ver no projeto original, ela é uma cópia ou baseada, né, no Palácio de Versalhes. Mas como vocês podem ver, esses dois braços para frente, né, que formaria como se fosse um E, não é construído, né? Isso aí não foi para frente, a verba acabou. Então, decidiram deixar o prédio como estava daquele jeito, sem esses braços para frente. Mas enfim, a obra é entregue em 1890. Porém, acontece uma coisa muito interessante no Brasil em 1889, né? A proclamação da República. Olha só, que maravilha. Lembrando que esse monumento era sim por causa da independência, mas ao mesmo tempo era para ser uma ode, uma homenagem ao Império. Então, quando acontece a reproclamação da República, a destinação do prédio agora muda, né? Não é mais o que iria ser. A ideia agora é transformar aquele edifício que era para ser apenas um monumento à independência em um museu. Olha só, é aqui que surge a ideia do museu. A princípio, ele é um museu de história natural e etnográfica. Então, basicamente, ele se torna um museu mais parecido com o Museu de Zoologia do que do Museu de História para valer, né? Então, em 1895, nasce oficialmente o Museu Paulista, mas que todo mundo chamava de Museu do Ipiranga e chama assim até hoje, né? Mas bem, ao passar o século XIX, começarmos o século XX, o museu vai também mudando a sua cara. Ele vai deixando de ser um museu de história natural e vai passando a ser um museu de história mesmo. Principalmente a história de São Paulo ligadas ao bandeirantismo e à independência. O acervo de história natural que ficava nesse museu migrou para coisa de 5 minutos de distância de onde estava o Museu do Ipiranga, né? Nós estamos falando aqui do Museu de Zoologia da USP, que fica do lado, pertinho ali do Museu do Ipiranga. Mas isso é história para outro vídeo, tá? Uma hora a gente pode falar um pouquinho sobre a história do Museu de Zoologia também. Bom, aqui nós já chegamos ao centenário da independência, né? Estamos falando de 1922. E o museu já está consolidado como um museu preparado para a história da independência, né? E não à toa,
o carro-chefe, né, do museu é o quadro Independência ou Morte. Até porque ele foi feito e criado exatamente para ficar onde ele está hoje, né? Lá no Museu do Ipiranga, no mesmo local, naquela parede. Quem já foi sabe do que eu tô falando, né? Onde ele fica ali. Ele foi criado, pensado para ficar bem ali mesmo. Ah, e em 1922 é inaugurado também o Monumento à Independência, né? Então agora nós temos o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, e o Monumento à Independência um pouco mais para baixo ali, a poucos metros de distância, né? Não é muito longe um do outro. Mas sobre esse monumento eu vou contar a história dele em um vídeo posterior, tá? Logo logo esse vídeo vai pingar aqui no YouTube também, então fiquem ligados. Já nos anos 60, o Museu Paulista passa a ser administrado pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. E além de ser um museu, ele vai se tornando aos poucos também um centro de pesquisa e de referência acadêmica. Inclusive hoje existem cursos gratuitos, palestras, enfim, muitas coisas acontecem lá dentro do museu gratuitamente para quem quiser se inscrever e ir lá. Porém, como nem tudo são flores, em 2013 o museu teve que ser fechado porque havia o risco de desabamento. Olha a situação, o teto poderia desabar do museu. Então ele em 2013 é fechado, ele fica praticamente 10 anos fechado para uma reforma, né? E em 2022, no bicentenário da independência, ele é reaberto e ganha uma ampliação, olha só que legal. E hoje o Museu do Ipiranga é um dos museus mais visitados do Brasil. E hoje o acervo dele reúne mais de 450 mil itens, olha só quanta coisa. O Museu do Ipiranga realmente é muito legal. Então recomendo para quem não conheça, visite, vale a pena. Mas antes de encerrar esse vídeo, tem que falar um pouquinho mais do bairro do Ipiranga, né? Afinal, foi um crescimento mútuo ali, né? O museu chegou, o bairro foi crescendo, as coisas foram acontecendo e um empurrando o outro, né? Se a cidade de São Paulo, em 1920, tinha 580 mil habitantes, hoje, em 2025, são 12 milhões de habitantes. Olha o crescimento disso aqui, praticamente 100 anos, né? E claramente os bairros também seguiram isso. Se a região do Ipiranga, na época, era praticamente desabitada, hoje possui, no bairro do Ipiranga, 122 mil habitantes. É bastante gente. E, enfim, é interessante imaginar que foi um acaso que fez Dom Pedro I dar o grito da independência aqui, no bairro do Ipiranga. Se os acontecimentos históricos que levaram à independência tivessem acontecido um dia depois, ou dias antes, dias depois, o grito do Ipiranga não teria sido dado no Ipiranga. Olha que beleza. O Museu do Ipiranga não existiria, o Monumento à Independência não existiria, e o próprio bairro do Ipiranga provavelmente teria uma outra cara, né? Seria uma outra coisa, seria outro bairro, enfim, não dá pra gente imaginar como seria isso, né? Ah, e com certeza o bairro do Ipiranga não seria citado no hino nacional também, né? Mas enfim, como a história é feita de fatos, e são os fatos que importam, o que importa é que Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, deu o grito do Ipiranga e proclamou a independência aqui, nesse local. Então, viva o Museu do Ipiranga, viva o bairro do Ipiranga e por que não viva a independência, né? Afinal, faz parte da nossa história. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, passem isso para outras pessoas que ajuda demais a gente aqui no canal, tá bom? É isso, gente. Valeu. Fumos!